Olá, aluno! Seja muito bem-vindo à aula de análise das demonstrações contábeis. O tema dessa aula é alavancagem financeira e solvência e eu sou o professor Paulo Pires. Nós estamos na nossa quarta aula e dentro da alavancagem e solvência, o nosso objetivo agora é compreender aqueles principais indicadores que vão nos demonstrar a rentabilidade de uma organização. Aqueles indicadores que devem ser analisados e que são objeto de estudo, principalmente daquele usuário da informação contábil que tem o interesse de se tornar um investidor na empresa. Outro ponto importante, outro eixo de conteúdo que nós vamos trabalhar dentro dessa aula é ainda aquele conteúdo relacionado à solvência das organizações. O que significa isso? Significa estudar como as empresas realizam o seu processo de pagamento das suas dívidas, tendo em vista o total de recursos que elas dispõem. É aqueles indicadores que buscam comparar o ativo circulante da empresa com o passivo circulante da empresa, identificando o total de dívidas que a empresa tem e o total de recursos que ela tem para arcar com essas dívidas. Serão dois eixos fundamentais de trabalho nessa nossa quarta aula. Vamos agora a um resumo da aula, em que nós podemos ver aqui que nós vamos trabalhar com a alavancagem financeira nesse contexto e também com a solvência das organizações. Serão discutidas dessa forma os temas relacionados à análise da alavancagem financeira de uma empresa. Um tema também que nós vamos ver ao longo dessa aula é a análise do fluxo de caixa descontado. Vamos compreender esse conceito, em quais situações o fluxo de caixa pode ser aplicado. E também vamos entender a análise do POM. Um outro conteúdo que também terá a sua análise e o seu espaço nessa aula será o indicador de solvência de Kennedy. Esse é um indicador, uma importante ferramenta que foi desenvolvida para estudar a solvência das organizações de uma forma mais sofisticada. Além, é claro, daqueles indicadores de liquidez, liquidez geral, liquidez corrente, liquidez imediata e liquidez seca. Também serão indicadores importantes trabalhados ao longo dessa aula. Desejo, como sempre, uma excelente aula para você. Qualquer dúvida, encaminhe ela por meio do chat. A tutora está disponível para intermediar essa nossa conversa. E tenha uma ótima aula. Nós teremos 2 momentos em que o nosso diálogo poderá ser desenvolvido de uma forma melhor. Indicadores de rentabilidade, retorno sobre os ativos e retorno sobre o patrimônio líquido. Para estudar os indicadores de rentabilidade de uma empresa, 2 indicadores são fundamentais. 2 indicadores são praticamente unanimidade entre os autores que tratam da análise das demonstrações, como sendo necessários no processo de análise da rentabilidade da empresa. São esses indicadores: o ROA, que é um indicador que visa analisar a rentabilidade do ativo. Além dele, o ROI, que visa analisar a rentabilidade do patrimônio líquido de uma empresa. Existem outros indicadores, mas inicialmente vamos trabalhar com esses 2. E o primeiro indicador que nós vamos compreender é o ROA. E para entender esse indicador, o primeiro passo é compreender o conceito de ativo. De acordo com aquilo que diz o CPC 00, CPC Estrutura Conceitual. Então, de acordo com esse CPC, ativo é um recurso econômico presente, ou seja, é um recurso econômico que está em propriedade no presente, atualmente na empresa. Ele é resultado de um evento passado, então alguma coisa deu origem a esse recurso econômico que hoje está na empresa. E esse recurso econômico é um direito que tem o potencial de gerar benefícios econômicos no futuro. Então, esses são os 3 pontos principais de um ativo, do conceito de um ativo de acordo com o CPC 00. Recurso econômico presente, controlado pela entidade, é um outro ponto importante também, originado de um evento passado e que pode produzir um benefício econômico futuro. Esses benefícios econômicos se traduzem de forma mais direta em lucro. Por isso, o ROA é esse indicador que vai ver qual é a capacidade que o ativo da organização tem de gerar retorno, de gerar lucro.
Nós vamos ver logo na sequência que o que esse indicador analisa são esses dois pontos. Dessa forma, o ROA é um indicador financeiro que demonstra a capacidade dos ativos da empresa em gerar resultados. O quanto a empresa consegue fazer com aquilo que ela tem. Imaginem o seguinte, no ativo de uma empresa estão todos os bens e direitos que a empresa possui. O que ela consegue gerar de retorno é fazendo uso desses bens e direitos que ela possui. Uma empresa gera vendas porque ela tem estoques, ou ela gera produção e depois gera vendas porque ela tem o seu imobilizado, no caso das empresas de caráter industrial. Então, o imobilizado é aquilo que ela tem. A utilização disso é que vai fazer com que ela obtenha um resultado. E o indicador do ROA é justamente o indicador de rentabilidade que nos mostra isso. Considerando aquilo que a empresa tem, aqueles recursos que ela dispõe, o que ela é capaz de fazer em termos de rentabilidade. Vamos entender como calcular esse indicador. O ROA ele pode ser calculado da seguinte forma. Lucro líquido dividido pelo ativo médio da empresa. Como que nós calculamos o ativo médio? Ativo inicial mais ativo final divididos por 2. Outros autores consideram apenas o ROA como sendo o lucro líquido dividido pelo ativo total da empresa no ano correspondente a que esse lucro aqui foi gerado. Então nós temos essas duas formas. Essa forma é mais indicada, aqui considerando o ativo médio, porque nós temos variações ao longo do ano no ativo de uma empresa. Mas essa fórmula aqui também pode ser aplicada quando não for possível, por exemplo, identificar qual foi o ativo inicial da empresa, se considera apenas o seu ativo final, aplicando a fórmula nessas condições aqui, lucro líquido dividido por ativo total. Esse indicador, ele permite comparações sobre a eficiência no uso do capital investido, tanto o capital próprio quanto o capital de terceiros. Então, lembre-se sempre que no passivo nós temos as origens de recursos. No ativo, esse valor é totalmente aplicado, é a aplicação dos recursos. Então, a totalidade de capital investido está totalmente aplicada no ativo da organização. O analista deve sempre considerar as diferenças que existem na estrutura de capital para tirar conclusões. Essas diferenças existentes na estrutura de uma empresa devem ser sempre consideradas. Às vezes, uma empresa tem uma rentabilidade muito mais alta do seu ativo, mas ela faz isso à custa de um endividamento muito alto, que representa um risco. Então, voltamos naquele ponto que sempre debatemos e sempre relembramos, da importância de não considerar um indicador isolado, mas de sempre considerar diversos indicadores, ver o que eles nos mostram e aí sim tomarmos decisões. Outro indicador que nós temos de rentabilidade é aquele que interessa principalmente ao acionista da empresa, ao sócio da empresa, aquele responsável pelo capital próprio da empresa. Relembrando, o capital próprio da empresa representa o seu patrimônio líquido. Por isso, se nós queremos estudar a rentabilidade do capital próprio, nós devemos estudar o ROI, que mostra a rentabilidade do patrimônio líquido. Vamos a esse indicador. É uma das principais ferramentas para acompanhar o retorno, a rentabilidade do capital investido pelos acionistas, que corresponde ao patrimônio líquido da empresa. Quanto maior o percentual do ROI, maior será a rentabilidade dos recursos aplicados pelos proprietários da organização. Com isso, o ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, ele é um indicador financeiro que demonstra a rentabilidade do capital próprio da empresa, a rentabilidade do patrimônio líquido da organização. Vamos ver como calcular esse indicador. Então, ele tem um cálculo parecido com o ROA, em que ele considera o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido médio da empresa. Novamente, temos a mesma situação. Se não for possível identificar o PL inicial, se tivermos apenas o saldo do PL final, a fórmula será lucro líquido dividido por PL. Essas duas formas podem ser aplicadas, tanto uma como outra, dependendo da disponibilidade de informações que se tem. O resultado desse cálculo vai demonstrar o quanto o investidor, o acionista, ganhou, obteve de retorno para cada R$1 investido,
considerando que o lucro é, em tese, distribuído aos acionistas da empresa ou são um grande valor que representa um acréscimo no patrimônio do acionista. O lucro é sempre visto como algo que pertence aos acionistas da empresa, podendo aumentar o valor da empresa e assim aumentar o valor que o acionista possui, porque aumenta o patrimônio líquido, ou aumentando o patrimônio pessoal do próprio acionista, uma vez que ele pode ser distribuído na forma de dividendos. Então, esses dois indicadores, o ROA e o ROI, o retorno sobre os ativos e o retorno sobre o patrimônio líquido, são dois indicadores fundamentais que nós temos quando queremos entender a rentabilidade de uma empresa, quando estamos na posição de investidor e queremos analisar qual é o retorno que uma empresa é capaz de gerar. O ROA vai demonstrar o retorno que a empresa gera considerando a totalidade de recursos que ela tem, ou seja, considerando a totalidade do seu ativo. O ROI, ele vai mostrar qual é o retorno gerado considerando o capital que foi investido pelos sócios da empresa. Essa é a diferença principal entre esses dois indicadores, mas eles convergem em ser indicadores de rentabilidade de uma organização. Grau de alavancagem financeira. Quando estudamos o grau de alavancagem financeira, estamos falando de uma análise que visa identificar qual é o efeito que o capital de terceiros tem sobre o capital próprio da empresa em termos de rentabilidade. É sempre bom lembrar que a empresa pertence aos seus acionistas, aos seus sócios. E os principais interessados no resultado que uma empresa é capaz de trazer são esses mesmos acionistas, esses mesmos sócios da empresa. E o capital de terceiros, ele deve ser utilizado buscando potencializar o resultado trazido aos acionistas da organização. Por isso, quando nós falamos em alavancagem financeira, falamos de uma análise que visa identificar esse efeito. O capital de terceiros, ele está sendo benéfico para a rentabilidade do capital próprio, para a rentabilidade do patrimônio líquido ou não? Essa é a análise que nós fazemos quando identificamos a alavancagem financeira da empresa, partindo da ideia de que o capital de terceiros vai funcionar como uma alavanca que vai potencializar os efeitos de rentabilidade ou vai potencializar a rentabilidade do capital próprio. Existem diversas fórmulas, diversos autores tratam o cálculo desse indicador das mais diferentes formas. O livro da disciplina menciona algumas diferentes fórmulas em que esse indicador pode ser apresentado. Vamos ver os seus conceitos e vamos ver uma das possibilidades de cálculo. Então, trata-se de uma medida numérica de alavancagem da empresa, ou seja, um instrumento de análise, primeiro de risco financeiro, porque a dívida de terceiros sempre representa um risco financeiro. Mas esse indicador ele avança um pouco mais, mostrando se esse risco financeiro vale mesmo a pena. Ou seja, mostrando a rentabilidade do capital próprio em relação às potenciais variações no resultado operacional da empresa. O que vai fazer com que essas variações ocorram? A quantidade de capital de terceiros que é investido na empresa. Isso altera os resultados operacionais da organização. Dessa forma, o grau de alavancagem financeira, ele parte da ideia de que o capital de terceiros é como uma alavanca. Essa alavanca, ela pode gerar efeitos positivos ou negativos sobre o patrimônio líquido. Lembrando que o patrimônio líquido pertence aos acionistas da empresa, é o capital próprio, é o capital dos donos da empresa. O que esse indicador vai mostrar é como esse capital é remunerado, se ele é remunerado de uma forma positiva ou negativa, de acordo com o nível de endividamento que a empresa vai tendo com o capital de terceiros. Lembrando que o capital de terceiros ele vai produzir dois efeitos. Primeiro, ele vai aumentar a produtividade da empresa. É mais dinheiro que eu estou aplicando na atividade operacional, significa que eu vou potencializar os resultados dessa atividade operacional da empresa. No entanto, existe um outro ponto. O capital de terceiros, principalmente aquele capital oneroso, gera despesas financeiras.
Então, o que a alavancagem financeira mostra é esse equilíbrio ou esse resultado para saber se o quanto de despesas financeiras está sendo gerado é um valor menor ou maior, considerando a potencialização do resultado operacional que é gerado na organização. Por isso, a fórmula que nós vamos ver agora mostra esse grau de alavancagem financeira e visa calcular esse ponto. Aqui nós temos o lucro líquido. A primeira parte da fórmula é essa aqui, em que nós temos o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O que nós temos aqui nessa primeira parte da fórmula? Aqui é o retorno sobre o patrimônio líquido. Depois, nós temos aqui nessa segunda parte da fórmula o lucro operacional dividido pelo ativo total, em que aqui nós consideramos qual foi o efeito no lucro operacional, considerando o total de recursos que foi investido na empresa, inclusive o recurso de terceiros. E principalmente nesse caso, nosso objetivo de análise é esse. Eu calculo primeiro essa parte da fórmula, depois essa segunda parte e divido esse primeiro resultado aqui por esse segundo resultado aqui. Dessa forma, eu vou chegar ao grau de alavancagem financeira da empresa. Como nós vamos analisar esse grau de alavancagem financeira? Se o resultado ele for igual a 1, significa que a empresa tem uma alavancagem considerada nula. O que significa isso? O capital de terceiros não está nem contribuindo, nem atrapalhando para a rentabilidade do capital próprio. Qual é a outra possibilidade que nós temos? O grau de alavancagem financeira ser maior que 1. Aquele resultado daquela fórmula que nós vimos ser maior que 1. Isso vai significar que a alavancagem financeira é favorável. Ou seja, a empresa ter dívidas de terceiros, ter dívidas com terceiros, gera uma maior rentabilidade para o capital próprio. Por outro lado, se o grau de alavancagem financeira for menor que 1, a alavancagem será desfavorável. Isso vai significar que o endividamento com terceiros está prejudicando a rentabilidade da empresa. A alavanca está funcionando em um sentido contrário. Quanto maior for esse resultado aqui, uma vez que ele é acima de 1, maior será o grau de alavancagem financeira da empresa, maior será o benefício obtido considerando o capital de terceiros aplicado na empresa e o resultado gerado por conta dessa aplicação no capital próprio. Um ponto importante a ser considerado em relação a esse indicador. Por mais que o grau de alavancagem financeira traga mais resultados para o capital próprio da empresa, uma vez que a alavancagem for superior a 1, mais dívidas representam mais risco. Então, é preciso analisar esses dois aspectos que a dívida de terceiros traz. Por um lado, ela pode ser benéfica e aumentar a rentabilidade do capital próprio. Por outro lado, aumentar essas dívidas, ainda que seja benéfico para o capital próprio, pode significar um aumento do risco da empresa em decorrência do seu endividamento. Vamos ver alguns cuidados em relação a essa análise, ou melhor, mais alguns pontos de análise em relação ao grau de alavancagem financeira. Então, esse grau visa analisar o endividamento da empresa, só que em outra perspectiva. Ele visa analisar se o endividamento ele é favorável à rentabilidade do capital próprio ou não, considerando que endividamento tem o seu grau de risco financeiro, é caracterizado por gerar risco financeiro. Em geral, quanto maior o endividamento com capital de terceiros, maior é o risco da empresa. É exatamente aquele ponto que eu falei anteriormente e que nós já debatemos ao longo da disciplina, que o capital de terceiros é uma dívida que em algum momento vai representar uma saída de caixa. Se essa dívida vai crescendo de uma forma muito descontrolada, pode ser que se chegue a um ponto em que a empresa não tem caixa suficiente para arcar com essas dívidas e aí ela pode entrar num processo de insolvência, levando até a uma falência da organização. Retorno sobre investimento. Uma outra medida que nós temos para analisar o retorno gerado por uma organização
é o ROI com I no final, diferente de ROI com E no final. O ROI é o indicador que vai mostrar qual é a rentabilidade trazida para a empresa, considerando o total de dinheiro que foi aplicado nessa empresa. Isso inclui o total de dinheiro aplicado pelos acionistas, pelo capital próprio da empresa, além do total de dinheiro aplicado na forma de capital de terceiros que possuem algum tipo de ônus, que possuem algum tipo de cobrança, por ser de fato uma aplicação de dinheiro. Por exemplo, um financiamento que a empresa faz ou um empréstimo bancário significa um investimento efetivamente realizado, um capital de terceiros que é utilizado para ser aplicado na empresa, um levantamento de dinheiro que é feito para ser aplicado na empresa. No entanto, existe um outro tipo de capital de terceiros que não representa necessariamente um levantamento de dinheiro para a aplicação na atividade operacional da empresa, que é o chamado passivo de funcionamento, que são aqueles elementos que correspondem a elementos de capital de terceiros presentes no passivo de uma organização, mas que estão relacionados ao funcionamento normal da empresa. Por exemplo, fornecedores. Fornecedores não é um levantamento de dinheiro que é feito e aplicado na atividade da empresa. É uma forma que a empresa tem de se financiar, mas que está mais relacionada com o seu ciclo operacional, com a sua atividade e não necessariamente com uma atividade de levantamento de dinheiro e de investimento, ou seja, uma atividade de aplicação de recursos na organização. Por isso, esse indicador, o ROI, ele vai considerar apenas o capital de terceiros que representa um levantamento de dinheiro e uma aplicação na empresa, além do capital próprio, que por essência é um levantamento de recursos para aplicação na organização. Vamos ver mais alguns conceitos e na sequência como se calcula esse indicador. Esse indicador, ele mostra por meio de uma taxa de retorno o quanto houve de retorno em relação ao valor total aplicado em uma determinada empresa. Então, considerando aquele dinheiro que realmente foi aplicado na organização, qual é o retorno que essa aplicação de dinheiro nos trouxe? De acordo com a SAF Neto 2009, o ROI é um indicador alternativo ao uso do ROA para avaliar o retorno produzido pelo total de recursos aplicados pelos acionistas e também por credores do negócio. Credores, nós estamos aqui nos referindo àquelas pessoas que investem dinheiro ou que emprestam dinheiro para a empresa de uma forma mais concreta. Por exemplo, bancos que realizam um empréstimo, que realizam um financiamento para a empresa. Esses bancos são credores que realmente estão cedendo dinheiro para que a empresa funcione. Por isso, esse indicador leva em conta apenas esse tipo de investimento. Vamos ver como calcular esse indicador. Esse indicador considera um ponto importante. Ele considera, então, o lucro operacional levantado pela empresa, dividido pelo ativo total, menos o passivo de funcionamento. Então, ativo total, lembrando que ativo total é igual a passivo total. Então, ativo total menos passivo de funcionamento, eu vou estar descontando nessa parte aqui aqueles elementos que não se tratam efetivamente de investimentos realizados na empresa. Como apresenta esse conceito? Passivo de funcionamento trata-se daqueles recursos que não são efetivamente investidos na empresa, como salários, como encargos sociais ou ainda fornecedores ou impostos. Esses são passivos que existem, mas não se traduzem em investimento na empresa. Se traduzem em passivos necessários ao funcionamento normal da organização. Importante em relação a esse indicador, considerar ainda um outro aspecto. Ele funciona muito bem quando nós analisamos esse indicador em conjunto também com os demais indicadores de rentabilidade, que é o ROA e que é o ROI, o retorno sobre o ativo e o retorno sobre o patrimônio líquido. Aqui esse indicador nos mostra o retorno sobre o total de investimentos que é realizado. Vamos estudar mais esse indicador e ver como ele pode ser analisado. Esse indicador pode ser analisado considerando o total de capital investido na empresa,
considerando que o total de capital investido na empresa considera os recursos onerosos que foram aplicados, então aquele passivo que efetivamente considera o levantamento de recursos e os recursos próprios. O que faz deste indicador comparável com uma taxa de retorno de outros investimentos. Então, por exemplo, se eu faço uma aplicação em um investimento de renda fixa, a aplicação em um investimento de renda variável, esse indicador aqui é o mais comparável, é o mais utilizado para comparar o retorno que uma empresa gera e o retorno que outro investimento pode trazer. Dessa forma, o ROI mostra a taxa de retorno obtido pela empresa para os seus financiadores, aquelas pessoas que colocaram dinheiro para que a empresa funcionasse de fato. Sejam esses financiadores os seus sócios e acionistas, sejam esses financiadores terceiros que emprestaram dinheiro aos sócios e acionistas. Por último, nós temos os cuidados em relação a esse indicador. Primeiro ponto é que o ROI ele considera o total de investimento realizado na empresa, tanto aqueles passivos onerosos quanto o patrimônio líquido da empresa, o capital próprio. Essas duas formas de investimento possuem formas diferentes de serem remuneradas. Então, uma coisa é a forma que eu remunero o capital próprio, outra coisa é a forma que eu remunero o capital de terceiros. Essas diferenças precisam ser consideradas para entender melhor esse indicador e para tomar decisões com base nele. E pode haver ainda diferenças temporais no total de investimento, assim como sazonalidades nos passivos de funcionamento, o que vai interferir no resultado do cálculo. Então, sempre quando nós analisamos o indicador, é importante observar quais são os elementos que compõem esse indicador e ver se eles não possuem variações muito grandes ao longo do ano. Por exemplo, um indicador que considera algum elemento relacionado ao ativo total da empresa e o imobilizado dessa empresa sofre variações muito grandes ao longo do ano por conta de troca do imobilizado que é necessário fazer. Então, é importante considerar essas variações, essas sazonalidades, essas diferenças que vão ocorrendo no valor das contas ao longo do ano para que o cálculo do indicador seja mais apurado e leve uma informação mais precisa ao usuário da informação contábil. ROA e ROI, análise de investimentos na Guararapes Confecções. Vamos resolver agora uma problema que tem o objetivo de tratar desses indicadores de rentabilidade, mas de forma mais específica, a rentabilidade sobre o ativo e a rentabilidade sobre o patrimônio líquido. E para isso, nós vamos tratar principalmente de um conceito relacionado a uma empresa de capital aberto, a Companhia Guararapes. Essa companhia, ela negocia as suas ações na Bolsa de Valores. Nós vamos tratar aqui com uma empresa real, com dados reais dessa empresa, para analisar os seus indicadores de rentabilidade. Fica aqui o alerta de que esse é apenas um exercício, essa é apenas uma atividade didática. Não se trata de nenhum tipo de indicador ou de indicação ou sugestão de investimentos para você. É apenas uma análise didática em que nós vamos aplicar esses indicadores num contexto concreto, num contexto real, considerando uma empresa que publica suas demonstrações contábeis. Vamos ao contexto da situação problema. Considerando que você deseja investir na CIA Guararapes Confecções, que ela é negociada na Bolsa de Valores, considerando esse código aqui, GUAR3, um dos principais pontos que devem ser observados quando você vai fazer investimento em uma empresa é identificar se efetivamente existe rentabilidade nessa empresa, se a rentabilidade dessa empresa é realmente atraente para você. Dessa forma, para identificar a rentabilidade da empresa, existem dois indicadores que são importantes. O ROA, que vai nos mostrar qual é a rentabilidade que a empresa consegue trazer, gerar, considerando o total de recursos que ela dispõe. E também o ROI, que vai considerar a rentabilidade que ela traz
para os investidores, para aqueles que são proprietários dessa empresa. Diante dessa situação problema, vamos aos dados da empresa. Então, essa empresa apresentou as seguintes informações nas suas demonstrações contábeis de 2013 e 2014. Com isso, nós vemos lá na sua demonstração contábil, lá no balanço patrimonial da empresa e no seu resultado de exercício, foram levantadas as seguintes informações. O seu ativo total era de R$ 5.941.000 em 2014, relembrando que essa é uma apresentação aqui em milhares, então tem mais 3 casas decimais ocultas nessa apresentação aqui. Então, o ativo total era de R$ 5.941.000 em 2014 e R$ 4.758.000 em 2013. O patrimônio líquido era de R$ 3.175.000 e em 2013 era de R$ 2.829.000. O lucro do período em 2014 é de R$ 480.110. Então, essas são as informações que nós temos. Nós, na posição de investidores, na posição de quem vai comprar a ação de uma empresa e espera obter retorno com isso, os indicadores de rentabilidade são fundamentais nessa análise. Nós vimos os dados dessa empresa de 2013 e 2014, ativo total, patrimônio líquido total para esses 2 respectivos anos e também o lucro líquido da empresa para o ano mais recente, que é o ano de 2014, em que nós vamos realizar a análise. E agora chegou o momento de partirmos para o cálculo efetivamente, partimos para a resolução dessa situação problema. Vamos aqui a essa resolução de situação problema. Nós temos os dados e o primeiro cálculo que vamos fazer é o do ROA. Então, o ROA, ele considera o lucro líquido dividido pelo ativo médio da empresa. Dessa forma, será o valor de 480.000 dividido pela soma do ativo da empresa em 2013 mais a soma do ativo da empresa em 2014 divididos por 2. Realizando esse cálculo, o ROA dessa empresa foi de 8,97%. O que significa isso? Anualmente, considerando o total de ativos que essa empresa tem, o total de recursos que ela tem, o retorno que ela gera é de 8%, 8,9%. Se eu não tivesse essas informações aqui de 2013, que me dão o ativo inicial dessa empresa, eu consideraria apenas o lucro líquido aqui da organização, dividido por 5.941.000, que é o total do ativo no final dessa organização. Mas como eu tenho as informações, eu considero o ativo médio, que me gera uma informação mais apurada. Para o cálculo do ROI, nós vemos o mesmo resultado. Então, nesse cálculo aqui, ou melhor, para o cálculo do ROI, nós calculamos considerando a mesma sistemática da fórmula. Então, nós consideramos o lucro líquido dividido pelo PL médio da empresa. Fazendo o cálculo, nós identificamos que a rentabilidade dessa empresa para o capital investido pelos seus acionistas é de 15,9%, 16% praticamente. Se não houvesse a informação do PL inicial, eu consideraria apenas o lucro líquido dividido pelo PL final da empresa. Como eu tenho essa informação, eu considero o PL médio, apurando o resultado do meu cálculo. Com isso, nós conseguimos obter o cálculo para esses 2 indicadores. Agora vem uma questão importante que é, esse resultado é bom ou esse resultado é ruim? Essa é uma empresa que deve ser investida ou não? Aí, para que esse cálculo possa gerar para você uma informação efetivamente útil, 2 coisas são importantes. Primeira delas, analisar como esses indicadores vêm evoluindo ao longo do tempo na empresa. Então, essa empresa, para esse ano de 2014, ela apresentou esses resultados, 8% de ROA e 15%, 16% de ROI. Como foi esse cálculo, como foram esses indicadores em anos anteriores da empresa? Isso vai nos dar um indicativo de como a empresa vai se comportar no futuro. Se o ROA dessa empresa vem crescendo, é um bom indicador. É um indicador que a empresa está melhorando a sua rentabilidade. Outra coisa importante é comparar esses indicadores
considerando empresas que executam a mesma atividade, empresas do mesmo setor, em que você pode investir e vai estar sujeito basicamente às mesmas condições de risco. Então é isso que vai nos indicar se esses indicadores demonstram que a empresa é realmente atrativa para o seu investimento ou não. A comparação com a empresa em anos anteriores e a comparação da empresa com outras do mesmo setor, com outras que executam as mesmas atividades. Qual o papel do contador nas decisões de investimento e captação de recursos? Chegamos ao momento de interação nessa aula. Enquanto eu verifico as questões, peço que você pense um pouco sobre esse ponto, compartilhe a sua resposta comigo. Em instantes eu volto para responder as indagações enviadas por você e também dar continuidade à nossa aula. Vamos voltar agora e vamos responder as questões que foram encaminhadas. A primeira delas é colocada pelo Polo de Umuarama, no Paraná, que coloca o seguinte: somente esses indicadores apresentados na aula, somente com esses indicadores apresentados na aula, é possível saber se uma empresa irá à falência futuramente? Bom, primeiro, esses indicadores podem nos dar um indício, e esse indício pode ser mais concreto ou não, de falência de uma organização, mas não tem como prever com 100% de certeza a falência de uma organização. Nós podemos indicar que ela está prestes a acontecer e indicar que a empresa está correndo esse risco de forma muito mais grave. No final da aula, quando nós tratarmos do termômetro de Kennedy e quando nós tratarmos dos indicadores de liquidez, esses indicadores são os principais indicadores que nós temos para mostrar a capacidade de pagamento de uma empresa e mostrar se ela pode ir à falência ou não. Então, são esses indicadores que nós vamos ver mais ao final da aula que vão nos demonstrar isso. Os indicadores de rentabilidade, eles estão mais voltados para identificar e para mostrar se essa empresa é atrativa para se investir nela ou não. Não necessariamente para indicar se a empresa vai falir ou não, porque a empresa pode ter uma rentabilidade muito baixa, muito próxima de zero, tanto para o ROI quanto para o ROA, mas conseguir manter a sua atividade funcionando muito bem, gerando recursos, gerando caixa para o custeamento da atividade. É sempre bom lembrar que a falência é um processo que ocorre quando a empresa não consegue gerar mais caixa para pagar as suas dívidas. Quando a empresa já não paga mais as suas dívidas, já não tem mais dinheiro para pagar as suas contas, isso caracteriza a falência. E isso pode acontecer mesmo a empresa gerando lucro, mesmo a empresa tendo rentabilidade, porque, como nós sabemos, caixa e lucro são conceitos diferentes. Uma outra pergunta encaminhada foi a seguinte, uma pergunta de Bandeirantes, em que os alunos perguntam qual seria um número atrativo de ROA e de ROI.
Então, como eu mencionei, esses dois indicadores não possuem um valor mínimo ou um valor indicativo importante. O importante é que ele seja acima de zero, porque significa que a empresa teve lucro, seja um valor positivo, vai indicar que a empresa teve lucro. Se for um valor, se a empresa teve prejuízo, a sua rentabilidade vai ser negativa. Mas é sempre importante realizar a comparação com a empresa ao longo dos anos e a comparação da empresa com outros do mesmo setor, e isso vai nos indicar se a rentabilidade dela é atrativa ou não. Em relação às questões, ou melhor, à questão colocada, tivemos participações muito boas. Por exemplo, Querência, que colocou que o papel do contador é muito importante, pois é ele que orienta sobre quais são os investimentos mais viáveis, seguros e com menos riscos. E Juiz de Fora coloca que o contador cada vez mais se torna um consultor providencial para a análise de dados, visando a tomada de decisão e tratando de buscar menores riscos para a empresa. Então, essas participações respondem muito bem, já esgotam praticamente o que eu tinha para dizer a respeito desse tema, dessa questão que foi proposta. Outras participações foram enviadas também, todas respondendo muito corretamente o papel do contador em relação à tomada de decisão nas organizações. Fluxo de caixa descontado. Vamos estudar nesse momento o conceito de fluxo de caixa descontado. Nós não pretendemos, nesse momento, entrar na discussão do cálculo do fluxo de caixa descontado, porque esse cálculo é um pouco mais complexo e nós temos uma limitação para abordar esse assunto. Então, o objetivo aqui é demonstrar para você quais são os benefícios de utilização do fluxo de caixa descontado, apresentar qual é o conceito de fluxo de caixa descontado e também aqueles pontos ou aquelas circunstâncias em que ele pode ser aplicado. Esse é um conceito essencialmente de mensuração do valor de uma empresa, para saber quanto vale uma empresa e também para saber quanto vale um ativo em específico. Se eu quero saber quanto vale ali uma máquina da empresa, considerando a sua utilização, uma forma de identificar isso é por meio do fluxo de caixa descontado. Vamos ver esse conceito e vamos ver como funciona essa identificação. Então, o fluxo de caixa descontado é a fórmula mais usual que nós temos, mais utilizada por analistas de mercado, por exemplo, para determinar o valor da empresa. Essa é uma técnica muito utilizada, por exemplo, quando nós falamos do conceito de valuation, que é um termo em inglês, que significa determinação do valor da empresa, estipulação do valor de uma empresa. O valor de uma empresa, ele está diretamente relacionado com os montantes e as épocas dos fluxos de caixa operacionais que essa empresa vai gerar e que dessa forma estarão disponíveis para distribuição. Então, quando se pensa no valor de uma empresa, principalmente nós que somos contadores, a primeira abordagem que nos vem é pensar no patrimônio líquido da empresa ou pensar no seu ativo total. Só que o patrimônio líquido, o ativo total, eles nos mostram o quanto vale cada um daqueles elementos lá do ativo, menos cada um dos pontos do passivo, considerando o valor isolado desses bens. Só que uma empresa é o conjunto desses bens e uma empresa não vale o quanto vale a somatória dos elementos patrimoniais que ela possui. Uma empresa vale o quanto de caixa ela é capaz de gerar no futuro. O retorno que essa empresa vai trazer, considerando a sua geração de caixa, é isso que nos mostra o valor de uma empresa. Lembre-se sempre das disciplinas de contabilidade introdutória ou de teoria da contabilidade, em que nós estudamos lá o princípio da continuidade. Uma empresa pretende continuar operando de forma indeterminada. Nesse princípio está incluído esse conceito de que a empresa, o valor que a empresa tem, não é o valor de cada um dos seus elementos, mas o valor do quanto ela consegue gerar de caixa, o valor de quanto ela consegue gerar utilizando esses bens na sua atividade operacional. O fluxo de caixa descontado faz isso. Ele estipula um período
e ele traz esses fluxos de caixa que serão recebidos no futuro até uma data presente, até uma data atual, e se consegue dessa forma determinar qual é o valor da empresa em uma data em específico. Vamos ver mais alguns conceitos. Então, o fluxo de caixa é a mensuração, é o valor mensurado pelo montante de recursos financeiros que serão gerados no futuro do negócio. Então, aqueles valores que serão gerados no futuro da organização, esses valores, eles são trazidos a valor presente considerando uma taxa de desconto que reflete o tempo e reflete o risco associado a esses fluxos de caixa. Com isso, o reconhecimento dos fluxos futuros de caixa só é possível se a empresa estiver à sua disposição instrumentos de mensuração confiável. Esse é um ponto importante. Nós estamos falando de uma expectativa do fluxo de caixa que vai ser gerado. Esse fluxo de caixa pode se realizar ou não, e por isso é importante sempre relembrar que em estimativas o erro pode ocorrer. É uma estimativa, uma previsão do que vai acontecer no futuro, sempre pode ter ali, precisa ter embutido um grau de confiabilidade, mas é importante considerar que valores podem não se realizar efetivamente no futuro. Vamos ver agora aquela circunstância em que o fluxo de caixa descontado é utilizado para mensurar um ativo específico. Para isso, nós devemos recorrer ao CPC 00, estrutura conceitual, que ele coloca o seguinte: em alguns casos, o valor justo, que é o valor pelo qual precisa ser mensurado alguns determinados ativos, por exemplo, ativos biológicos são mensurados a valor justo. Em alguns casos, esse valor justo ele pode ser determinado de forma indireta. Uma das técnicas de mensuração de forma indireta do valor justo é por meio da técnica de fluxo de caixa, o fluxo de caixa descontado. Esse fluxo de caixa descontado ele vai visar refletir as estimativas futuras de caixa desse determinado ativo, as possíveis variações que vão ocorrer nesses valores e também o valor do dinheiro no tempo, além de outros fatores que podem afetar o fluxo de caixa de uma empresa. Por fim, ainda sobre esse tema da mensuração de determinados ativos, considerando o fluxo de caixa descontado, ao se mensurar um ativo ou um passivo, também o passivo pode ser mensurado considerando as saídas de caixa, é importante considerar que as variações, que são possíveis que hajam variações em relação a essas estimativas. Além disso, é possível que haja variações nas épocas desses fluxos de caixa. Por isso, pode-se apresentar também intervalos em que esses fluxos de caixa poderão ser obtidos. Quando falamos em apresentação de um intervalo em que o fluxo de caixa pode ser obtido, nos referimos principalmente a determinar um valor mínimo e um valor máximo em que se espera que o fluxo de caixa descontado de um determinado ativo esteja ali incluído. Então, com isso, nós conseguimos melhorar a estimativa e apresentar ao usuário da informação um dado mais realista, um dado mais concreto dessa mensuração de um determinado ativo, considerando o fluxo de caixa descontado. Análise do POM e termômetro de Kennedy. Vamos estudar agora dois conceitos mais avançados em relação à análise de uma empresa de um modo geral. Primeiro, nós vamos ver a análise do POM, que se trata de uma ferramenta de análise que visa identificar a rentabilidade da empresa. É um conceito parecido com aquilo que é o ROI, o retorno sobre os investimentos. Só que é uma análise mais apurada, uma análise mais até avançada em relação à rentabilidade da empresa. Outro conceito que nós vamos estudar nesse momento também é um termômetro de Kennedy. Esse é uma técnica de análise que foi desenvolvida principalmente para determinar a possibilidade de falência de uma empresa ou não. Então, nós tivemos uma pergunta que se referiu a isso, por exemplo. Esse termômetro de Kennedy, essa técnica de análise, visa principalmente analisar isso, se a empresa corre o risco de falência ou não. Mas antes, vamos falar da análise do POM, vendo primeiro os seus conceitos.
Então, a análise Dupont é o nome da empresa que criou essa técnica de análise. É uma indústria química farmacêutica que criou essa análise e difundiu essa técnica de análise financeira que ela aplicou na sua própria empresa, que foi aplicado na própria empresa e que visa identificar as áreas principais, como é colocado aqui no conceito de Giltman, as áreas-chave responsáveis pelo desempenho da empresa, pelo desempenho financeiro da empresa. Imagine o seguinte, o retorno total que uma empresa gera não depende de um único fator, depende de uma série de fatores. A análise Dupont visa identificar os principais fatores que geram o retorno de uma organização. Bridgman e Hosten, no 99, eles colocam o seguinte, falando da fórmula de cálculo da análise Dupont. Eles colocam que a margem líquida multiplicada pelo giro do ativo, então eles identificam dois pontos principais aqui, margem líquida e giro do ativo, é chamado de fórmula Dupont. E essa fórmula fornece o retorno total sobre os ativos de uma organização. Então pensem no seguinte, quando nós analisamos a rentabilidade total que uma empresa gera sobre os seus ativos, dois principais pontos são fundamentais. Primeiro deles, qual é a capacidade de geração de lucro dessa empresa? Quanto maior a sua capacidade de geração de lucro, quanto maior for a sua margem de lucratividade, maior será o seu retorno, porque maior será o seu lucro. Outra possibilidade é que a empresa tenha um giro do ativo ocorrendo mais vezes. Então, a empresa pode ter uma capacidade menor de geração de lucro, mas ela vende numa velocidade muito alta, ela gira o seu ativo de uma forma muito mais alta, muito mais vezes ao longo de um ano, e isso também vai gerar mais retorno para a empresa. Vamos ver na fórmula, vamos ver esses indicadores na fórmula, que a compreensão fica mais clara. Então, Silva, 2016, ele coloca que o método Dupont é uma forma gráfica e analítica de demonstrar o retorno sobre os investimentos que são feitos em uma empresa, a partir da integração entre índices de atividade, ou seja, o giro do ativo, e de margem líquida, que é um índice de retorno. Ainda segundo Giltman, o sistema Dupont é utilizado para dissecar uma demonstração contábil, para depurar os resultados de uma demonstração contábil, avaliando a situação financeira da empresa. Dessa forma, a análise Dupont considera o lucro líquido dividido pela receita. Aqui nós temos o quê? A margem líquida da empresa. Daquilo que ela vende, o quanto ela consegue transformar em lucro líquido. Esse valor multiplicado pela receita dividido pelo ativo total, o que nós temos aqui? O retorno sobre, ou melhor, o giro do ativo. Quantas vezes o ativo da empresa se transformou em, ou melhor, quantas vezes o giro do ativo, quantas vezes o ativo da empresa se transformou em dinheiro, se transformou em receita. E aqui nós temos o indicador que vai mostrar o retorno sobre o patrimônio líquido, ou vai considerar esses elementos relacionados ao patrimônio líquido. Aplicando essa fórmula, nós identificamos, vendo quais desses elementos têm um peso maior no retorno geral, na análise Dupont, no resultado dessa análise de uma forma geral, e nós identificamos como que a empresa gera o seu retorno. Se ela gera mais retorno porque ela tem uma margem líquida maior, ou se ela gera mais retorno porque o seu ativo gira mais vezes. Então, essa é a análise, essa é a técnica de análise Dupont. Para compreender mais esse tema, eu sugiro as leituras, a leitura do livro didático disponível no seu ambiente virtual, que trata desse tema de uma forma mais específica. Fechado esse ponto sobre análise de rentabilidade, vamos agora analisar solvência, possibilidade de falência de uma empresa. E para isso, nós temos um outro indicador, que é o termômetro de Kennedy. Vamos ver esse indicador. Esse termômetro, ele não tem apenas o objetivo de prever a falência de uma empresa, mas também de mostrar se essa empresa tem uma boa situação de solvência, uma boa situação de pagamento. E ele faz uso de diversos índices concatenados
Para entender esse indicador, eu recomendo a leitura da web aula, que também está disponível no seu ambiente virtual. Então, a web aula mostra quais são esses índices concatenados que vão formar essa nota do termômetro do POM. Esse indicador, ele visa identificar a capacidade de solvência ou insolvência de uma organização. Como que funciona o termômetro de Kennedy? Ele considera diversos índices e considera pesos para cada um desses índices. Ele multiplica essa série de índices, índice de rentabilidade, índice de liquidez, e ele gera uma nota. Se essa nota que a empresa recebe, considerando seus diversos índices, estiver entre 7 e 0, significa que a empresa tem uma boa capacidade de solvência, que a empresa não corre risco de ir à falência. Agora, se o resultado for entre -1 e -3, significa que não foi possível mensurar a solvência da empresa. Ela está numa área de penumbra em que não é possível identificar corretamente se ela está solvente ou se ela está insolvente. Agora, se o resultado for de -4 a -7, significa que a empresa está insolvente. O que significa dizer que a empresa está insolvente? Significa dizer que a empresa está numa situação de falência em que ela já não consegue mais pagar as suas dívidas ou que ela está na iminência de entrar nessa situação de falência. Quando nós falamos em indicadores de analisar falência e possibilidade de falência de uma empresa, o termômetro de Kennedy é uma das ferramentas mais lembradas e mais utilizadas nesse contexto. Indicadores de solvência, liquidez. Vamos tratar nesse momento dos indicadores de liquidez de uma empresa. São aqueles indicadores que comparam o total de recursos que uma empresa dispõe em relação ao total o total de dívidas que essa empresa dispõe. Então, o total de passivos que a empresa dispõe, que ali estão as dívidas, e o total de recursos que a empresa dispõe. Por isso, para analisar esses indicadores, é importante olhar para o passivo, quando nós estamos falando de indicadores de liquidez, e ver no passivo as dívidas da empresa. E quando olharmos para o ativo da organização, vermos ali os recursos que a empresa dispõe para conseguir pagar essas dívidas. Então, esses indicadores de liquidez são indicadores que comparam esses dois montantes que a empresa tem, cada um com a sua aplicação específica. Vamos ao primeiro deles, que é a liquidez geral. Esse indicador de liquidez geral vai considerar a liquidez da empresa de um modo geral, de um modo mais completo. Para isso, se considera o ativo circulante da empresa, mais o realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o passivo de longo prazo. Lembrando que realizável a longo prazo é uma conta do passivo, ou melhor, é uma conta do ativo não circulante da empresa. É a primeira conta do ativo não circulante da empresa. Não estamos falando aqui nem de investimentos a longo prazo, nem de imobilizado, nem intangível. São aquelas contas que a empresa tem a receber que estão lá no seu longo prazo. Dividindo essa soma aqui por essa, nós chegamos ao resultado de liquidez geral da empresa. Quanto maior for esse resultado, melhor. Só que ainda tem uma outra interpretação importante. Primeiro temos essa aqui, que vai dizer o seguinte: o quanto a empresa possui de ativos totais para cada R$1 de passivos da mesma natureza. Uma outra forma de analisar esse indicador de liquidez e os demais indicadores é a seguinte: esses indicadores indicam que a empresa está numa boa situação toda vez que eles forem superiores a 1, porque isso vai dizer que a empresa tem mais recursos, tem mais ativos do que passivos. Então, toda vez que esse indicador for superior a 1, significa que a empresa tem mais recursos para pagar as suas dívidas do que dívidas. E esse é um excelente resultado em relação a esses indicadores. Alguns, como nós vamos ver, são muito difíceis de conseguir isso. É muito difíceis que eles tenham um resultado superior a 1. Mas, quanto maior que 1, melhor. E se for igual a 1, significa que a empresa, o total de dívidas que ela tem é igual ao total de recursos que ela possui. Vamos ao próximo indicador de liquidez de uma empresa,
que é a liquidez corrente. Liquidez corrente é o indicador que considera o ativo circulante divididos pelo passivo circulante. Aqui nós estamos comparando o total de recursos que a empresa tem ou vai receber ainda em um ano, no prazo de um ano, até o término da apresentação, da data de apresentação da demonstração contábil. Então, os recursos que a empresa tem ou vai receber em até um ano, com as dívidas que serão pagas em até um ano. É a liquidez corrente da empresa, considera apenas os elementos circulantes. Quanto maior o resultado, melhor, e ele vai nos mostrar o quanto a empresa possui de ativo circulante para cada R$ 1 de passivo circulante. Toda vez que esse resultado desse indicador for acima de 1, significa que a empresa tem mais ativos, tem mais recursos, tem mais valores a receber ou já disponíveis do que dívidas a serem pagas. Então, essa é uma situação, toda vez que esse indicador está acima de 1, é uma situação confortável. Agora, nós temos um indicador um pouco mais exigente, que é o indicador de liquidez seca. Por que esse indicador é mais exigente? Pelo seguinte motivo. Uma empresa, no seu ativo circulante, ela tem um elemento lá chamado estoques. O estoque da empresa, ela não pode utilizar o seu estoque para pagar as suas dívidas. Ela vai precisar vender esse estoque, receber o valor dessa venda e só então, com esse dinheiro recebido, é que ela consegue pagar as suas dívidas. Por isso, a liquidez seca, ela desconsidera o valor dos estoques e desconsidera despesas pagas antecipadamente, que são contas que são colocadas ali no ativo da empresa, mas que não representam recursos. Alguns autores colocam que esse indicador de liquidez seca, considerando mudanças que houve na legislação mais recentemente, é apenas de ativo circulante menos estoques, dividido por passivo circulante. Então, essa fórmula, considerando apenas essa primeira parte aqui, também pode ser apresentada e utilizada, por exemplo, se não houver informações de despesas antecipadas no balanço patrimonial. Quanto maior, melhor também, assim como os demais indicadores de liquidez, e ele vai nos mostrar o quanto a empresa possui de ativos monetários circulantes, ou seja, aqueles elementos que já são dinheiro ou que estão prestes a se transformar em dinheiro, como, por exemplo, clientes a receber, para cada R$ 1 de passivo circulante que a empresa possui, para cada R$ 1 de dívida circulante que a empresa possui. Então, esses indicadores de liquidez, eles sempre trabalham na mesma sistemática de interpretação. Quanto maior, melhor, o quanto a empresa possui de recursos, tendo em vista o total de dívidas que ela possui. Agora, nós temos um último indicador de liquidez, que é o mais exigente de todos. Vamos a ele, que é a liquidez imediata. Esse indicador, ele vai considerar o disponível dividido pelo passivo circulante da empresa. Quanto maior for esse indicador, melhor. E o que ele nos mostra? Ele vai mostrar o seguinte: se fosse preciso que a empresa pagasse todas as suas dívidas que vencem em até um ano imediatamente, o quanto ela conseguiria pagar? O quanto de dinheiro ela teria disponível de forma imediata lá no seu balanço patrimonial? É isso que nos mostra esse indicador. Aqui, disponível, é caixa e equivalentes de caixa, ou pode ser ainda caixa e aplicações financeiras de liquidez imediata. Aplicações financeiras de liquidez imediata são aquelas aplicações financeiras, mas que podem ser utilizadas de forma imediata pela empresa. O resultado vai nos mostrar a porcentagem do passivo circulante que pode ser pago de forma imediata. Essa interpretação ocorre dessa forma porque é muito difícil que uma empresa consiga ter recursos disponíveis para pagar todo o seu passivo circulante de forma imediata. Por isso, esse é o indicador mais exigente que nós temos, mas a sua análise é muito importante para compreender a liquidez da empresa, assim como os demais indicadores que foram apresentados.
Empresa MDA, indicadores de liquidez. Chegamos no momento de resolver mais uma situação, um problema nessa aula, e agora o nosso objetivo é trabalhar com os indicadores de liquidez. Nós vamos aplicar esses indicadores no contexto de uma empresa, no contexto de um balanço patrimonial, e com base nesses resultados, vamos fazer algumas indicações ou tirar algumas conclusões de como está a situação de liquidez da empresa, sua capacidade de pagamento. Para isso, vamos primeiro à situação problema, ao contexto em que essa situação se desenvolve. Então, o CFO da empresa MDA, que é o diretor financeiro da empresa, objetivando demonstrar aos proprietários que no ano de 2018 ele fez um bom trabalho, ele decide apresentar em uma reunião os indicadores de liquidez calculados a partir da análise das demonstrações contábeis. Para isso, ele deverá calcular os seguintes indicadores: liquidez geral, liquidez corrente, liquidez seca e liquidez imediata. Então, essa é a situação, problema que está colocada diante de nós. O diretor financeiro da empresa, ele quer demonstrar que ele fez um bom trabalho ao longo do ano de 2018. E como ele é responsável pela gestão financeira da organização, que corresponde principalmente ao seu fluxo de caixa e também à gestão dos pagamentos e recebimentos, ele quer demonstrar que a sua gestão tem gerado bons resultados de liquidez para a organização, de capacidade de pagamento. Só que nós vamos calcular esses indicadores e ver se ele vai conseguir realmente mostrar um bom resultado em relação a essa situação problema. O primeiro passo é vermos a demonstração contábil dessa empresa do balanço patrimonial, nossa principal fonte de informação para os cálculos de liquidez. Então vamos observar o seguinte: essa empresa possui um total de ativo de 69.850. Caixa e bancos é um total de 59, aplicações financeiras aqui no caso é 230, e essa empresa não possui realizável a longo prazo, ela possui apenas investimento imobilizado intangível, ela não possui contas a serem recebidas no seu longo prazo. Do lado do seu passivo, o seu passivo circulante é um total de 10.800, formados por empréstimos bancários, duplicados a receber, fornecedores, entre outras obrigações. Lembrando que ela tem um valor aqui de passivo não circulante no total de 6.110. Esses são os dados da empresa. Vamos ao cálculo, que é a nossa parte central na situação problema. Então, o primeiro cálculo é o indicador de liquidez geral da empresa. Para calcular a liquidez geral, nós consideramos o ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o passivo a longo prazo. Essa empresa, ela só tem ativo circulante, ela não tem ativo realizável a longo prazo. Dessa forma, essa primeira parte fica no valor de 9.630 e aqui nós somamos o passivo circulante da empresa com o seu resultado de passivo a longo prazo de 6.110. Realizando esse cálculo, o resultado é de 0,57. O que significa isso? Considerando as dívidas que essa empresa tem, tanto de curto quanto de longo prazo, para cada R$1 de dívida, ela tem apenas 57 centavos para pagar essas dívidas. Como esse resultado está abaixo de 1, entramos naquela nossa interpretação. Essa empresa tem mais dívidas a serem pagas com terceiros, passivo circulante mais passivo não circulante, do que recursos a serem recebidos para pagar essas dívidas. Lembrando que nessa fórmula, nós não consideramos investimentos de longo prazo, nem imobilizado, nem intangível, porque esses são elementos que não são convertidos em dinheiro, que não são vendidos, eles são utilizados na atividade operacional da empresa. Então, esse primeiro indicador nos mostrou que a situação de liquidez da empresa não está tão confortável. Para cada R$1 de dívida, ela tem apenas 56 centavos. Então, ela não conseguiria, se fosse liquidar de forma imediata as suas dívidas, tanto de curto quanto de longo prazo, com terceiros, ela não conseguiria fazer isso apenas com o total dos seus recursos a serem efetivamente recebidos. Vamos ver o próximo indicador de liquidez, que é a liquidez corrente,
que considera apenas aqueles elementos de curto prazo, apenas aqueles elementos que vão se realizar em até um ano. No caso, é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Com isso, nós temos o resultado de 9.630 dividido por 10.800, que nos dá uma liquidez corrente para essa empresa de 0,89. O que significa isso? Para cada R$ 1 de dívida de curto prazo que essa empresa possui, ela tem apenas 89 centavos de recursos para pagar essas dívidas. Então, para cada R$ 1 de dívida de curto prazo, ela tem apenas 89 centavos de recurso de curto prazo. Esse indicador também não nos mostra uma situação muito favorável para a empresa. O próximo indicador é o de liquidez seca. Esse indicador de liquidez seca, ele considera o ativo circulante menos os estoques e menos as despesas antecipadas, se houver despesas antecipadas. Se não houver, é só ativo circulante menos estoques. Tanto que alguns autores até apresentam a fórmula assim. Essa empresa, por exemplo, não tem despesas antecipadas. Com isso, a liquidez seca vai ser o total do seu ativo circulante menos o total de estoques. Vejam o quanto o estoque dessa empresa é representativo. De um total de 9.000 de ativo circulante, 5.000 são estoques. Então, esse cálculo dividido pelo total do passivo circulante, ela tem 0,38. Então, para cada R$ 1 de dívidas de curto prazo, ela tem apenas 38 centavos em ativos monetários para pagar essas dívidas, desconsiderando os estoques. Por fim, nós temos a liquidez imediata. A liquidez imediata é o disponível da empresa dividido pelo seu passivo circulante. Nesse caso, a liquidez imediata vai ser o total de caixa e bancos, mais as aplicações financeiras de liquidez imediata dessa empresa, dividido pelo total do seu passivo circulante. Esse resultado nos mostra que a empresa conseguiria pagar apenas 3% das suas dívidas de curto prazo de forma imediata. Considerando o conjunto desses indicadores, nós podemos indicar e nós podemos verificar por meio desses indicadores que a situação da empresa não está confortável em relação à sua liquidez, à sua capacidade de pagamento. Isso porque, como nós vimos, nenhum indicador superou o valor de 1. Em nenhum dos indicadores analisados, a empresa tem mais recursos do que dívidas a serem pagas. Dessa forma, o diretor financeiro dessa empresa não vai conseguir mostrar que a empresa está com uma confortável capacidade de pagamento. Os indicadores de liquidez foram possíveis ou tornaram possíveis essas conclusões acerca dessa empresa analisada. Um indicador de análise das demonstrações pode ser utilizado individualmente? Chegamos a mais um momento de interação e essa é a questão que eu deixo para esse momento enquanto eu verifico as perguntas que foram encaminhadas por você. Em instantes eu volto, respondendo às suas perguntas e revisando os conteúdos dessa aula.
Vamos então responder as questões, responder as dúvidas que foram encaminhadas. A primeira delas, ou talvez a única inclusive, foi a seguinte, em que o aluno pergunta qual seria a finalidade do ROIC, retorno sobre o capital investido, dentro dessa temática. Para responder essa questão, eu precisaria compreender melhor esse indicador que você está mencionando. Esses indicadores de rentabilidade, os autores dão a eles diversos nomes. Então, às vezes, o mesmo indicador tem em livros diferentes nomes diferentes. Retorno sobre investimento, a princípio, sem ver qual é os elementos que compõem esse cálculo, eu entendo que seja o mesmo ROI que nós estudamos nessa aula. O ROI, aquele retorno que considera o total de recursos que foram aplicados na empresa, tendo em vista o patrimônio líquido e tendo em vista os capitais onerosos que foram aplicados, aqueles levantamentos de dinheiro que efetivamente foram aplicados na organização. Eu entendo que é um indicador comparável a esse. E tendo em vista as participações, muitas participações e muito boas em relação a esse tema, por exemplo, um polo responde assim, não, pois a utilização de um indicador, de um índice, deve ser realizado de forma conjunta para evitar uma interpretação tendenciosa. Taubaté coloca que quando se refere a uma tomada de decisão específica, sim, ele pode. Porém, é preciso ter conhecimento de tudo com exatidão para uma melhor decisão e ter uma análise mais completa da empresa em relação aos seus indicadores. Então, essas duas respostas resumem bem esse tema. O indicador ele pode ser analisado isoladamente, tendo em vista só aquela informação que ele apresenta, quando se tem uma decisão específica a ser tomada. Mas é importante sempre analisar o conjunto dos indicadores, todos os demais indicadores que compõem a análise das demonstrações contábeis. Vamos partir agora para uma revisão dos conteúdos. Então, no início dessa aula, foi possível compreender dois indicadores fundamentais na análise de rentabilidade. O primeiro deles foi o ROA, o retorno sobre os ativos, que nos mostra qual é o retorno que uma empresa consegue gerar, tendo em vista o total de recursos que ela dispõe. Nós estudamos também o retorno sobre o patrimônio líquido, que nos mostra qual é o retorno gerado pela empresa, tendo em vista o capital aplicado pelos seus proprietários. Avançando nesses conteúdos a respeito do retorno das organizações, nós estudamos a alavancagem financeira, que nos mostra o efeito que as dívidas com terceiros têm sobre a rentabilidade do capital próprio, e estudamos o ROI, que é o retorno sobre investimentos, que considera o retorno gerado, tendo em vista o total de investimentos que foram feitos na empresa. Nós compreendemos também o fluxo de caixa descontado, a sua utilização e os seus principais elementos que são necessários para o seu cálculo, além da aplicação do fluxo de caixa descontado, quando ele é necessário para mensurar um ativo específico da empresa. Avançando o nosso conteúdo, nós estudamos duas ferramentas mais avançadas de análise das demonstrações. Uma relacionada à análise da rentabilidade da empresa, que é a análise do POM. A análise do POM, desenvolvido pela empresa que tem o mesmo nome, visa identificar quais são as áreas-chave da empresa que geraram retorno na organização. E a outra ferramenta que nós estudamos foi o termômetro de Kenneth, que é um termômetro voltado para identificar quando a empresa está numa situação de solvência ou insolvência, ou seja, quando a empresa está numa situação de falência ou na iminência de entrar nessa situação. Por fim, nós estudamos um importante conteúdo que são os indicadores de liquidez. Vimos o que é a liquidez geral, o que é a liquidez corrente, o que é a liquidez seca e também a liquidez imediata. E compreendemos como é o cálculo de cada um desses indicadores. Dessa forma, chegamos ao fim dessa aula, chegamos ao fim dessa disciplina. Agradeço a todos vocês pelas diversas participações que tivemos nessa aula e em aulas anteriores. Se houver ocasião, nós nos encontramos novamente e, mais uma vez, desejo a todos muito sucesso.